Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, tenho a alegria de estar com você aqui sempre às 5h05 da tarde, a postagem do nosso vídeo inédito de segunda a sexta-feira. São vídeos dentro do 5.5, né? Esse nome para nos lembrar que são 5 vídeos de 5 minutos, sempre 5 vezes por semana. Ou seja, nós estamos sempre aqui para meditar, para praticar e para transformar a nossa vida a partir daquilo que as Escrituras Sagradas falam conosco. E nós estamos nessa série de vídeos, né, falando sobre o filme Matrix e como a gente pode conectar a nossa vida do dia a dia, olharmos para o filme que acabou de ser lançado aí agora mais recentemente, a quarta parte do filme, mas a gente está falando mais lá do primeiro Matrix de 1999. Se você não assistiu, quero te recomendar, porque é um filme cheio de mensagens, é um filme muito profundo quando vemos além dos diálogos que são propostos, mas aquilo que esses diálogos possam desafiar o nosso próprio diálogo conosco, com o nosso próximo e com o Criador. Bom, nós vimos nessa semana, né, a respeito desse traço que a humanidade tem no coração por alguém que o salve. Nós vimos que dentro do filme Matrix não é diferente. É a parábola pós-moderna a respeito da jornada do herói ou do mito do herói que vem para salvar, para tirar as pessoas do seu opróbrio. E há uma promessa desse Salvador quando a gente olha então para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Eu lembro que um dos diálogos lá da Matrix, né, o arquiteto, é aquele que criou, diz: olha, a gente tinha tentado um primeiro modelo, né, um primeiro software, onde o homem não tinha dores, era tudo perfeito. Isso é uma alusão lá à situação do Jardim do Éden, onde Deus havia criado tudo em perfeição. Não havia erva daninha, não havia enfermidade, não havia morte, né? Mas pela ganância, pelo desejo humano de se livrar de Deus, de ter a sua autonomia de Deus, que não queria essa relação, porque havia apenas uma orientação que Deus tinha dado ao Adão e à Eva, que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aquilo estava reservado ao Criador. Qual era o objetivo disso? Que o homem pudesse ter uma relação tão próxima, tão íntima do Criador, que nessa relação ele pudesse conhecer o bem e o mal. Mas a serpente sagaz engana, né, a mulher, que por sua vez leva o homem a também comer do fruto dessa árvore, e ao invés de encontrarem a liberdade para decidir, para escolher como imaginavam, eles acabam sendo escravizados agora pelo pecado e pelo domínio do inferno, que agora tira do homem a sua capacidade de escolher por si só e os torna a humanidade escravos do pecado e, portanto, sujeitos ao desejo e à vontade daquele que se assenhorou da humanidade. Bom, eu quero ler esse texto que está lá em Gênesis, no capítulo 3, diz assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Bom, lembre-se de uma coisa: a partir daquele momento, essa é uma mensagem do Criador à serpente que havia enganado a mulher, ou que tinha potencializado, né, na mulher e no homem os seus desejos de autonomia. Nada novo que está aí no coração de todos nós. O Adão e a Eva são os únicos seres com de fato livre-arbítrio, porque eles foram criados à imagem de Deus. Então eles podiam se relacionar com Deus e escolheram, né, seguir o conselho da serpente. Mas havia ali, naquele instante, a promessa de que viria o Salvador, que livraria o homem e a mulher ou a humanidade da sua condição de escravidão. Jesus é esse que foi prometido, né? Em Apocalipse fala sobre aquilo que é anterior a tudo isso. Quando diz lá, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Algumas versões diz antes da fundação do mundo. Ou seja, para que o mundo seguisse o seu curso e não fosse destruído por Deus, Deus criou, né, um dispositivo antes da criação, que era o quê? Um sacrifício pelo homem que pecaria e se afastaria dele.
ou seja, o Cordeiro, o sangue de Jesus, é o que garantiu que, ao invés de entrasse destruição na humanidade, que seria consequência do pecado, entraria então a remissão através do sangue de Jesus. Jesus é aquele que garantiu que a humanidade não fosse destruída. Pedro fala sobre isso. Mas pelo sangue precioso do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Jesus havia sido escolhido na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para garantir. Há uma salvação que foi apontada através do filho da mulher. Lembrando então da Maria, quando Deus diz: ó agraciada, né? Você vai ser aquela que gerará o Filho de Deus. Você será aquela que gerará aquele que pisaria a cabeça do serpente e traria à humanidade a redenção e a reconexão com o Criador. Então há um Salvador preparado para nós desde a fundação do mundo, e que eu e você só podemos viver a vida que Deus tem para nós se nos reconectarmos com Ele, que é a fonte da vida. Jesus é o Salvador prometido no Gênesis. Jesus é o Salvador descrito como Cordeiro antes da fundação do mundo. Jesus é o Salvador, aquele que, nascido da mulher, viveu entre os homens, morreu morte de cruz, para que fosse executado a pena que pairava sobre nós, para que eu e você pudéssemos viver a vida que Deus tem para todos nós. Ele é o Salvador, não há salvação fora dele. Que Deus te abençoe, que essa reflexão sirva, e eu quero deixar uma vez mais a recomendação de um livro, A Revolução do Pensamento, como viver num mundo, como viver a verdade absoluta num mundo de constante mudança. Até amanhã, no nosso próximo vídeo.